O cabo-verdiano Alcindo Monteiro, agredido até a morte em 1995 em Lisboa. Em grupo, varreu o Bairro Alto, em Lisboa, à pancada. Cercaram e agrediram todos os que encontraram pelo caminho, que não fossem brancos. 11 pessoas ficaram feridas com gravidade. Uma delas acabou por morrer horas depois no hospital, por causa dos ferimentos provocados pelo espancamento. Certeza que foi algo de violência, mas de muita violência mesmo. Nos anos 80 e 90, a violência política e racista dos grupos neonazis fez 2 mortos e deixou várias pessoas feridas com gravidade. Nos casos mais recentes de violência da extrema-direita, estavam lá alguns dos condenados por envolvimento nesses homicídios. O nome que os neonazis dão às estruturas que vão criando vai mudando, o que não muda é o ódio que sentem pela sociedade. Porque hoje é domingo, voltamos a abrir a revista do Expresso e lá descobrimos o infame retrato dos neonazis em Portugal. Não deixou de ser surpreendente a quantidade, como diz, e a qualidade daquilo que apreendemos. E a diversidade também. Um verdadeiro arsenal, com explosivos, armas brancas, armas de fogo, armas transformadas, munições, suqueiras e armas criadas através de impressoras 3D. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Mário Machado é, há décadas, o nome mais conhecido entre os neonazis em Portugal e tem andado entre a prisão e a liberdade, mas nunca esteve sozinho no ódio racial e xenófobo. Em menos de um ano, a Polícia Judiciária fez 2 grandes operações de grupos que se preparavam para lançar ações de grande violência contra minorias e alvos políticos. Em junho do ano passado, a PJ desmantelou o MAL, Movimento Armilar Lusitano, que, como ouvimos no som inicial, se estava a armar e tinha treinos de guerra. Polícias e militares estavam envolvidos com o MAL. No início deste ano, o cerco da PJ foi ao grupo 1143, liderado por Mário Machado, a partir da prisão. Preparavam-se para provocar imigrantes indostânicos e ciganos para que eles reagissem e fosse justificado um contra-ataque de grande violência. Num tempo em que a extrema-direita cresce politicamente em toda a Europa, estes grupos neonazis também vão ganhando mais membros e vão fortalecendo as ligações internacionais, úteis para levar a cabo ações como a que se viu recentemente no sul de Espanha. Na memória do que aconteceu com a violência neonazi nos últimos 30 anos em Portugal, podemos buscar aprendizagem sobre a forma de atuar destes grupos e esperar que a Justiça continue a dar-lhes combate, como tem feito. Conversamos com Hugo Franco, o jornalista do Expresso, que há muitos anos dá notícia do que se passa em Portugal em matéria de segurança. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Hugo Franco, na apresentação do ensaio que publicas este fim de semana na revista, é dito que os neonazis em Portugal criaram novos grupos e alianças internacionais, sofisticaram-se com as aplicações e as redes sociais, mas a sua retórica de ódio não mudou 1 milímetro. Isso quer dizer que estamos muito perto de assistir à violência dos anos 80 e 90, em que até morreram pessoas. Espero que não. O meu desejo é que não se repita as 2 mortes que aconteceram nos anos 80 e nos anos 90, cometidas por skinheads, mas infelizmente pelos indícios que vamos recolhendo, pela quantidade de casos que tanto a PJ como os serviços de informações vão descobrindo e os grupos que se vão formando e que se formaram nos últimos anos, fazem prever o pior,
porque, e não querendo ser sensacionalista nem alarmista, não é de toda a minha intenção, estou apenas a concluir com os dados que vou obtendo, estes grupos estão muito armados, estão muito organizados, o ódio sim mantém-se ou até aumenta, é difícil de avaliar, mas o que é certo é que ele continua a existir e, portanto, sim, espero que não, mas infelizmente pode acontecer uma morte. Tu começas o teu texto com a história real de um homicídio no final da década de 80 em Lisboa. O que é que aconteceu nessa noite? Nessa noite, um grupo de skinheads foi à sede do antigo Partido Socialista Revolucionário, que agora é Bloco de Esquerda, na Rua da Palma, e estava a acontecer um concerto, eram noites temáticas de concertos. Eles já tinham lá ido anteriormente, já tinham feito desacatos, mas naquela noite o volume da violência aumentou. Eles basicamente chegaram lá e nem sequer deram grandes explicações, iam lá para fazer violência, para cometer violência, e infelizmente mataram um dirigente do PSR, o José Carvalho, e foi um episódio... Houve um outro que foi para o hospital, gravemente ferido. Sim, sim. Houve mais ferimentos, um deles relativamente grave, mas o que é certo é que a morte marcou muito, digamos, o início do movimento skinhead em Portugal, que já existia anteriormente a isso, ou seja, desde os meados dos anos 80, há cerca de 40 anos. Mas o que é certo é que naquela noite de 89 marcou o início, digamos, oficial das hostilidades violentas da extrema-direita em Portugal. Era o tempo em que Portugal se assistia, como estavas a dizer, à violência nas grandes cidades. Pouco tempo depois, violência racista e não apenas de extrema-direita, neste caso era também política. Pouco tempo depois da morte de José Carvalho em Lisboa, há um ataque no Porto com uma tentativa de homicídio. Sim, nós contamos isto na reportagem, na revista, e aconteceu um episódio lamentável, muito, digamos que é muito violento, em que colocaram uma pessoa, um jovem, na cabeça nos carris da linha de ferro. Ou seja, depois de lhe baterem... E que estava inconsciente. Ficou inconsciente, e foi um amigo dele que também foi alvo das agressões, que o tirou da linha de ferro. Portanto, estaríamos, se calhar, possivelmente a assistir a um segundo homicídio. Segunda morte em pouco tempo. E esse estudante era português ou era... Tinha ascendência africana, mas sim, mas era português. Era cabo-verdiano de ascendência, mas era português. Vamos ser claros, os skinheads batem e batiam porque as pessoas eram, digamos, pretas. Tinham uma pele de cor diferente da deles. Exatamente. Este caso só bastante mais tarde acabou por ir a tribunal, demorou muito tempo a chegar a tribunal, e os agressores nunca chegaram a cumprir pena de prisão. Como é que isso foi possível? É uma daqueles casos que a justiça, que não conseguimos explicar porque é que a justiça não atuou, porque havia indícios, havia testemunhas, o julgamento foi muito adiado. Houve muitas peripécias processuais. Demorou quase 5 anos, não é? Sim, houve muitas peripécias processuais, pessoas que não apareciam, pessoas que estavam em parte incerta, e depois no final houve uma amnistia e aquilo foi tudo muito estranho. De facto, nós queixamos hoje da justiça, mas a justiça... Exato, é lenta já há muito tempo, não é? Não vamos estar agora a elencar os porquês disto, mas o que é certo é que nesse caso em concreto, sim, as coisas correram todas mal. Seguimos a linha seguida por ti no texto da revista e regressamos à morte de José Carvalho. Encontrar o assassino até foi fácil, no dia a seguir ele já estava encontrado. Fazer o julgamento foi rápido, mas esta é também uma história com muitos episódios recambulescos. Sim, o autor foi rapidamente encontrado pela Polícia Judiciária, depois foi rapidamente deslogado no Monsanto. O que é certo é que depois que foi preso, foi condenado. Nesse caso a justiça funcionou, digamos, de forma célere e direta, mas depois aconteceu também várias peripécias. Uma delas foi a fuga de Pedro Grilo da prisão. Fugiu ele com mais alguns... Sim, com mais uns criminosos de delito comum. Fugiram escondidos num carro de roupa suja. Na altura, eu fiz pesquisa das notícias da altura e lembro-me também. Lembro que aquilo foi uma novela. Ele foi, inclusive, deu entrevistas exclusivas, inclusive ao Expresso. Ao Expresso, em que foi a primeira página do Expresso. E portanto, a dizer que queria, basicamente, que era inocente, que era uma cabala que tinha sido feita contra ele, que a pessoa que matou o dirigente do PSR não foi condenado por ter assassinado o dirigente do PSR. Isso mesmo.
Mas ele dizia que não, que tinha sido um colega, um skinhead, que tinha cometido o homicídio. No entanto, acabou por ser apanhado depois, não cumpriu toda a pena, cumpriu uma parte da pena, mas pronto. Mas depois a história mais recambolesca que foi essa mesma fuga, as entrevistas exclusivas, digamos que tudo aquilo era novidade naquele país, Portugal, de sair pronto, a poucos anos após a Revolução. Uma década depois, pouco mais. Anos mais tarde, o Dia de Portugal foi manchado com sangue de uma outra vítima. Quem era Alcindo Monteiro e o que é que aconteceu nessa noite? Vou só dar aqui uma parte pessoal que não escrevi na notícia, mas eu estava no estádio do Jamor, onde estavam também os adeptos do Sporting, ou seja, era uma minoria, mas de skinheads, e logo aí deu para perceber que havia ali uma grande comunidade de skinhead na claque. Fazer esse parênteses, porque nessa altura houve um aproveitamento dos movimentos skinheads e infiltraram-se em várias claques. E a da Juventude Leonina era naquela altura, hoje não, sei que não, mas naquela altura era uma claque muito infiltrada pela extrema-direita neonazi, Mário Machado e mais outros, e muitos mais outros. Mas pronto, depois destes parênteses, nessa noite houve festejos do Sporting, o Sporting venceu o Marítimo, sim, na final, e depois não sei o que é que aconteceu, mas sei que houve ali um grande correria, grande episódios de violência, uma operação policial em que a polícia andou atrás dos agressores, também algo muito inusitado naquela altura, e ainda hoje, claro, é uma coisa muito inusitada, e que deu origem depois à morte de Alcindo Monteiro, que estava no local errado, à hora errada, tinha vindo mas ele tinha vindo do Barreiro, certo? Isso mesmo. Mas isto aconteceu não no estádio de Jamor, mas no Bairro Alto. Totalmente, sim, já agora para esclarecermos, tínhamos começado no estádio de Jamor, mas o que é certo é que isto aconteceu depois no Bairro Alto à noite. O Alcindo tinha vindo da margem sul, vinha de um jantar, vinha na vida dele, não sei o que é que vinha fazer ao Bairro Alto, mas vinha fazer o que se calhar outras pessoas faziam, se calhar vinha ter com uns amigos. O que é certo é que estava no lugar errado, à hora errada. Ele estava sozinho. Lá está a cor da pele, naquela altura, com aquela gente à solta ali naquele sítio. Era uma vítima e infelizmente tornou-se a vítima mortal de pancadaria que aconteceu naquela noite. Desta vez houve agressores condenados e penas cumpridas? Desta vez houve agressores condenados e penas cumpridas. Foi uma grande operação, vários skinheads foram condenados. Houve um julgamento também muito mediático e portanto foi um momento também traumático, digamos, bastante traumático, que talvez tenha feito terminar uma espécie de primeira fase do movimento skinhead em Portugal, em que depois acalmou um pouco. Mas aquela fase, aquelas duas mortes, e agora este culminar com a morte do Alcindo Monteiro, foi, digamos, um primeiro apogeu, entre aspas, obviamente, mas um primeiro apogeu deste movimento skinhead violento, em que havia, infelizmente, espalhado pelos subúrbios de Lisboa. Recordo-me também, como jovem naquela altura, de haver pessoas muito jovens, de cabelo rapado, botas da tropa Doc Martens, uniforme, vestuário militarizado, com os suspensórios, eram a imagem deles, e eles ostentavam essa imagem sobretudo à noite e sobretudo também no Bairro Alto e nas zonas de diversão noturna. Passamos das histórias que é preciso recordar para que ninguém pense que a extrema-direita e a violência são apenas palavras, para falarmos agora da forma como se organizam. Vamos lá atrás, antes da internet, como é que... Agora é fácil de perceber como é que estes movimentos se organizam. Fácil, mais ou menos, que há sempre uma complexidade. Mas como é que eles se organizavam quando não havia internet? Tinham sítios onde se encontravam? Sim, o Bairro Alto tinha alguns bares onde eles se encontravam. Depois havia o Passa-Palavra, havia também, não só do Bairro Alto, mas depois também na toda a cintura de Lisboa, a tal Almada, Barreiro, a linha de Sintra. Havia várias zonas onde havia movimentos, grupos de skinheads, onde se reuniam com as cervejas, muitas vezes em concertos também, com bandas também, elas próprias também, a defender o ideário skinhead ultranacionalista. E era assim que se fazia, com panfletos, com pichagens das paredes, nomeadamente do movimento MAN, que era um movimento de extrema-direita violenta em que os skinheads se reviam nele. E portanto era assim, era nas pichagens, nas distribuição de panfletos, no passa-palavra, nas reuniões, nos cafés, nos bares, não tanto nas discotecas, mas digamos nos bares onde havia concertos de música ao vivo, e muito na rua, no movimento de rua,
lá está, em que aquele bairro alto estava efervescente de gente, de movimento, de música, a aparecer tudo o que era novidade, de tendências de moda, de música, de cultura urbana. E os skinheads envolveram-se todo esse movimento. Nós estivemos basicamente a falar até agora de skinheads, cabeças rapadas, é isto que lhes dá o nome, como há pouco estavas a referir a sua indumentária, sobretudo as cabeças rapadas. Quem são agora os grupos mais violentos e mais perigosos de extrema-direita? Eu queria só recuar um pouco, ou seja, antes de dizer quem são, queria explicar que depois desta tal violência inusitada, as coisas acalmaram um pouco. Continua a haver concertos, continua a haver reuniões entre eles e aos poucos eles foram-se espalhando também pela Península Ibérica, foram espalhando contactos pela Europa, já lá iremos. Mas em todo o caso, o que é certo é que nasceram novos grupos, muitos deles vindos com elementos desses dos anos 90, início dos anos 90, e que criaram novos grupos com novas roupagens, com novos nomes, mas no fundo... Já vamos ver que muitos deles são os mesmos, não é? São os mesmos desde lá atrás. Mas estavas a falar de outros grupos internacionais, significa que estes novos grupos que agora existem e que são muito marcantes têm sobretudo uma grande relação internacional com outros movimentos iguais noutros países da Europa? Sem dúvida. E a internet proporcionou tudo isso, os contactos mais fáceis, as redes sociais, os grupos fechados nos Telegrams e no WhatsApp, tudo isso permitiu a comunicação muito mais célere, muito mais rápida, a troca de mensagens, troca de imagens, de vídeos, propaganda, de muitas vezes de agressões feitas por eles em que eles vangloriam de terem batido em alguém. E, portanto, essas fronteiras bateram-se, as fronteiras físicas, e os grupos foram-se encontrando em vários pontos, muitas vezes em concertos realizados em vários pontos da Europa, e em movimentos, em concentrações, em reuniões, que muitas vezes são promovidas na internet, nas redes sociais, e assim facilmente estes grupos foram ganhando mais visibilidade por um lado, por outro também mais contactos, mais força, mais financiamento, e foram ganhando. E tornam-se mais perigosos. São criminosos porque usam a violência racista, matam, em algumas circunstâncias, mas pergunto se têm outras atividades criminosas com as quais sustentam a vida que levam. Estou a pensar, por exemplo, porque falas lá e porque ouvimos todos, lemos aquilo que tu próprio foste descrevendo sobre grupos motoqueiros como os El Ángeles cá e os Los Bandidos. Sim. Os grupos motares, inclusive, houve aqui também é descrito uma grande cena de pancadaria, de muita violência entre dois grupos rivais. Na zona de Sintra, não foi? Não, foi zona de Odivelas. Sim. E esse talvez tenha sido o episódio que depois foi. Agora, isso é um bocadinho a minha interpretação. Posso não estar a ser correto, se alguém da PJ ou dos Serviços de Informação estiverem a ouvir, se calhar não concordam comigo, mas naquilo que eu me lembro e que eu tenho analisado, creio que este talvez tenha sido outra vez um movimento, esse episódio de violência num restaurante em Odivelas, Louros, Odivelas. Obrigou a polícia a mexer-se. Sim, houve muitas detenções depois disso, a PJ fez muitas detenções. Depois, a par disso, apareceram os Emerskins, que também vinham das ligações dos tais anos 80 e 90, e portanto isso foi, digamos, 2015, 2016, talvez tenha sido outra vez o renascer destes grupos violentos, lá com estas características que eu referia atrás, com as tais ligações internacionais e com os tais aproveitantes das novas tecnologias para promover todas essas ligações. A violência destes grupos de extrema-direita deixou de ser apenas racial, quer dizer, ele nunca foi apenas racial, porque havia também, notava-se a nível político, mas na última década voltou a ter um grande pendor político e foram militantes do PCP as principais vítimas. Sim, foi num conjunto de agressões feitas depois de uma manifestação de extrema-direita em Belém. Depois dessa manifestação, vários elementos entraram também outra vez pela zona histórica de Lisboa, apanharam alguns militantes do PCP, vinham de um comício da CDU e só não mataram. E alguns já com alguma idade, não é? Não eram miúdos, não é? Sim. Muitos deles já são pessoas com 40, é transversal, várias idades, várias classes sociais, e portanto apanharam as pessoas outra vez num lugar errado, na hora errada. E não mataram dessa vez também por pura sorte, e portanto voltaram essas agressões voltaram outra vez a fazer com que a Polícia Judiciária
e as outras polícias também agissem mais e tivessem feito mais detenções. E os próprios serviços de informação também se passaram mais todas essas... Neste exercício de memória que estamos aqui a fazer, aproximamos-nos do presente e encontramos alguns destes extremistas que foram condenados pelo homicídio de José Carvalho há 36 anos e Alcino Monteiro há 30. O caso de 10 de junho do ano passado, portanto 35 anos e 29 anos depois, com uma agressão ao ator Adérito Lopes, que é menos grave do que os assassínios, obviamente, mas pergunto, com tanta reincidência, alguém foi condenado a pena de prisão? Não creio, não estou-te a dizer isto, tenho quase certeza que não, também não quero estar a mentir isso depois, mas em princípio não foi, garantidamente não foi. Houve investigações, percebeu-se que estes skinheads que bateram no ator eram dos Blood and Honor, alguns deles, ou seja, de um grupo inglês que nasceu no Reino Unido e que tem muitas ligações em Portugal, nomeadamente na realização de concertos na zona norte do país. E sim, foi a prova de que eles continuam à solta, continuam a bater. E muitos deles são os mesmos, não é? E muitos deles vêm de condenações desses casos que tu referiste muito bem. E, portanto, digamos que é basicamente a continuação de um filme negro, um filme triste que nos ensombra e vai ensombrando. E esperemos que não se repita, mas que é apenas uma esperança com os dados que temos. E voltando ao início da conversa, temo que possa... E nós estamos mesmo a fechar a conversa. O RASI preliminar do ano passado fazia referência a alguns destes grupos e aos perigos que eles representavam, mas no relatório final já não apareciam. Ao dia de hoje, que retrato pode ser feito destes grupos de extrema-direita violenta que operam em Portugal? E respondendo ainda a uma pergunta que tinhas feito no meio, quando perguntavas quem eram eles, e batendo com esta pergunta, os principais são o grupo 1143, liderado pelo Mário Machado, que está preso e que foi agora desmantelado, ou parte dele desmantelado, numa grande operação da PJ, e um outro movimento armilar lusitano que tinha um PSP e da polícia, agora da Polícia Municipal, a liderar esse grupo. E era um grupo que comprava armas, já estava este grupo último. Estes dois grupos compravam armas, lidavam com armas, estavam a preparar mais ações radicais. Estas grandes operações dos últimos meses foram feitas nesse sentido de prevenir que não se realizassem ataques, digamos, terroristas, como nós conhecemos noutros pontos do mundo. Espero que estas operações tenham feito abrandar novamente, como aconteceu no passado, várias vezes. No passado, espero que sim. No entanto, sim, estes indícios eram brutais. A ver, compra de armas em 3D, com impressoras 3D. Tudo isto é de uma sofisticação já que não tem nada a ver já com os tempos remotos de há 40 anos, em que havia navalhas e pouco mais, e uns murros e umas botas de tropa. Ainda assim. Estivemos a falar de 2 mortes que aconteceram nos anos 80 e 90. Para ler na revista tem também um trabalho em que se fala dos 250 anos que passaram desde que Adam Smith nos deu a riqueza das nações. O liberalismo económico não está morto, mas já teve melhores dias. Entrevista a Gisèle Pelicot. Ela conta que disse a si própria que não era aquela que foi violada por todos aqueles homens com a ajuda do marido. E talvez tenha sido isso que a salvou, juntamente com o facto de não ter memória de que tudo aquilo lhe aconteceu. Os russos bebem vodka como água, os suecos bebem vodka como vinho e os finlandeses bebem vodka como vodka. E os portugueses? Para saber, assine o Expresso e leia todos os conteúdos do jornal e os exclusivos que são publicados ao longo da semana. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.